Fala aí galera, tudo bem? Tô de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal Investindo e Viajando, e se você ainda não acompanha o nosso trabalho, eu te convido a embarcar nessa viagem junto comigo. Se inscreve no nosso canal, deixa um like ao final do vídeo se você curtir, é claro, e a sua dúvida, a sua sugestão para um próximo assunto. Bom, e largando a enrolação e partindo para o assunto de hoje, eu queria falar hoje sobre os termos técnicos do mercado. Se você é daquele tipo de pessoa que morre de vontade de começar a investir, mas não entende bulufas quando as pessoas começam a falar sobre investimentos, fica nesse vídeo, não sai correndo que ele é para você. Bom, e para começar, a gente precisa falar primeiro sobre uma carteira de ativos. E aí você se pergunta, mas o que é isso? O que é uma carteira de ativos? Ainda tem uns abençoados que chamam de portfólio, mano. Você tem o seu portfólio diversificado já? O que é um portfólio diversificado? É como se fosse uma pasta onde você insere as várias modalidades, os vários tipos de investimentos que você tem. Renda fixa, renda variável, e aí dentro commodities, e aí dentro de cada pastinha dessa você ainda tem, entre aspas, subgrupos. Dentro da renda fixa você vai ter os CDBs, que são certificados de depósito bancário, que é quando você empresta o seu dinheiro para o banco, ao invés de tomar emprestado e se ferrar. É isso mesmo. Os títulos do Tesouro Nacional, a LFT, a letra financeira do Tesouro, que é quando você empresta dinheiro ao governo. E na renda variável você também tem as ações, que é como se você comprasse um pequeno pedaço de uma empresa e você se tornasse sócio daquela empresa. E seguindo o nosso assunto, para você movimentar qualquer item desse da renda variável, você vai precisar de uma conta em uma corretora. Você só vai ter como comprar esses ativos através de um home broker. O que é um home broker? É uma plataforma que cada corretora tem a sua para você comprar ou vender as suas ações, os seus fundos imobiliários. O home broker é como se fosse um shopping center, só que ao invés de você só comprar, você também pode vender. Bom, e é lá na conta da sua corretora onde vai ficar custodiado as ações, os ativos ou fundos imobiliários que você comprar na Bolsa de Valores. Apesar da sua compra ter sido na B3, que é a empresa responsável pela Bolsa Brasileira, a sua custódia vai ficar na corretora ao qual você fez a operação. Tá, e como que eu faço uma compra dessas? Por exemplo, vou usar aqui como exemplo a empresa de transmissão de energia elétrica Taesa. Não é nenhum tipo de recomendação, eu estou escolhendo a Taesa porque ela tem 3 tipos de tickers diferentes dentro da Bolsa de Valores para você comprar a empresa. Por exemplo, usar o ticker TAEE3, 4 ou 11. Ué, mas e qual que eu vou comprar? Não sei, aí é uma escolha sua. E qual que é a diferença entre esses 3 tickers? Bom, as ações com final 3, elas são as ações ordinárias, que dão direito a voto e no caso da dissolução do capital da empresa, também é prioritário e não há diferença entre o valor dos acionistas majoritários e os acionistas minoritários, no caso nós, meros badecos. As ações terminadas com o número 4, elas são as ações preferenciais, ou seja, você vai ter preferência na hora de receber os lucros da empresa, sejam eles dividendos ou lucros sobre capital próprio. E as ações com terminação 11 são as units, que é uma espécie de combo, um pacotão onde tem ações preferenciais e ações ordinárias. Normalmente as ações units elas têm um valor mais elevado exatamente por isso, porque elas combinam os 2 tipos de ação dentro de um ticker só. Mas aí tem uma outra curiosidade, que os fundos imobiliários eles também terminam com o número 11 e eles não são ações, tá? Eles são fundos de investimento imobiliário, são os FIIs. E dentro dos FIIs existe uma possibilidade de fundos, tem inúmeros fundos no Brasil e dos mais diversos tipos, sejam de papel ou de tijolos, e é um termo que você vai ouvir muito no mercado, porque os fundos de tijolos são aqueles que são lastreados em imóveis, ou seja, aquele fundo que você comprou, ele investe especificamente em prédios, ou sejam lajes corporativas ou galpões logísticos, e também existem os fundos de papéis, que são gestoras que compram dívidas do setor imobiliário, sejam CRIs
certificado de recebíveis imobiliários ou outras letras, outras possibilidades também de dívidas e de créditos do segmento imobiliário. Tem também os fundos de desenvolvimento que basicamente funcionam com a compra de um terreno, a construção de um lote, de um condomínio residencial, e depois eles vão lucrar com a venda daqueles imóveis. Cada segmento desse tem um nível de risco e, consequentemente, ele vai pagar um dividend yield, que é um dividendo, né, o valor do rendimento que você vai receber ao longo do mês. Alguns pagam mensalmente, outros trimestralmente ou semestralmente. Cada um, devido à sua proporção de risco, vai pagar um valor, seja maior ou menor. Normalmente os fundos de papel ou de desenvolvimento, como eles têm um risco muito mais elevado, eles pagam um rendimento bem maior. Já os fundos de lajes corporativas ou de galpões logísticos, eles pagam um dividendo mais mediano, porque ele não tem tanto risco. Afinal, todo o capital dele está alocado em imóveis, né? Ou seja, se a gestora quebrar, se o fundo for à falência, ainda existem os imóveis para honrar, para sanar o capital dos investidores. E além dos FIIs, existem também os FIs, que é uma sigla bem parecida, mas que é um outro tipo de investimento bem diferente. Os fundos de investimentos, eles basicamente são gestoras especializadas em captar recursos de investidores para, a partir daquilo ali, investir num portfólio, seja de ações ou do setor de renda fixa ou uma combinação das duas coisas. E à medida que eles buscam dar mais lucratividade para o sócio, o investidor, eles vão tomar mais riscos e obviamente isso vai custar um pouco mais caro, porque você vai pagar uma taxa de administração e uma taxa de performance que vão constar nos contratos antes de você adquirir uma participação naquele fundo. Particularmente, eu não tenho nenhum investimento em FI porque eu prefiro investir diretamente em ações, em fundos imobiliários e em renda fixa e assim montar o meu próprio portfólio. Porque, na minha opinião, é um pouco caro você investir em um fundo de investimento e você vai ter que pagar essas taxas de administração e de performance, independente de haver lucro ou prejuízo. E paralelo aos FIs, existem também os ETFs, que são os Exchange Trade Funds. Esse sim você vai precisar ter acesso ao home broker para comprar, que são fundos normalmente vinculados a um índice, a um indicador. Por exemplo, o BOVA11 no Brasil, ele é vinculado, lastreado ao Ibovespa, ou seja, cada vez que o Ibovespa sobe, a cotação do BOVA11 também sobe e o inverso também acontece quando há uma desvalorização. A vantagem é que quem não quer ter preocupação nem trabalho em procurar ações para investir, ele dá essa praticidade. Porém, você não vai conseguir lucros exponenciais porque você vai estar atrelado ao Ibovespa, ou seja, se uma empresa disparar 1000% naquele mesmo período, você vai ter a rentabilidade somente do Ibovespa, porque você investiu no BOVA11. Além disso, toda vez que você vender um ETF com lucro, você vai pagar imposto de renda em cima do seu lucro, no caso, não em cima do capital total investido, tá? Um outro detalhe é que quando você compra um ETF ou um fundo imobiliário ou uma ação, você tem 48 horas, um prazo de 48 horas para aquele dinheiro, aquele valor ser descontado da conta da sua corretora. Então é bom ficar sempre atento a esse prazo, que são normalmente 2 dias úteis, para que você tenha o valor em conta. E por falar em imposto, ninguém gosta de ouvir falar de imposto, né? Mas calma, você só paga quando você tem lucro. E além disso, falando em lucro, existem 2 tipos de ações, né? Tem as growths, que são as ações em crescimento, né? Aquelas ações que têm um potencial explosivo de crescimento, e tem as ações também, os fundos imobiliários, que são pagadores de dividendos, aqueles rendimentos mensais. E aí, nesse universo de rendimentos, existem 2 termos muito comuns para quem possui em carteira esses ativos, que é o DataCom e o DataX.
O Datacom basicamente por exemplo, o gestor anuncia que quem tem aquele papel em carteira no dia 15, ele vai receber parte do lucro da empresa. E aí, a partir do dia 16, por exemplo, o dia seguinte, já é DataX. Ou seja, quem comprar o ativo a partir do dia 16 não vai ter direito ao recebimento daqueles lucros ou rendimentos. Basicamente é isso. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre mercado de alta e mercado de baixa. Você já deve ter visto por aí, acredito, os touros e os ursos, né? Sempre vinculados ao mercado. A galera só gosta de mostrar o touro, na verdade. Não sei porquê, eu acho que existe uma certa paixão aí pelo chifre. Brincadeira. Na verdade, a galera usa mais o touro porque o touro é o símbolo do bull market, ou seja, mercado de alta. Por quê? Porque o touro ele chifra de baixo para cima, né? Então, e quem tende a levar a chifrada tende a subir. Depende, tem uns que vão pro fundo do poço, né? Na verdade. What? Já o bear market é o mercado de baixa, porque o urso ele tende a dar a patada e quem leva uma patada do urso tende a ir para baixo, para o fundo. Então, basicamente é isso. E existem também dois perfis de players dentro do mercado, que são os traders e os holders. Basicamente, o trader é aquele que faz uma análise técnica e gráfica de determinado ativo, normalmente com data e preço para entrada e para saída. Ele tem o alvo, né, o preço-alvo de ganho e preço-alvo de stop, que é quando chega no prejuízo e ele sai antes de haver um prejuízo maior. E o stop gain também basicamente é da mesma forma, só que com lucros. Quando ele chega numa cifra X, ele sai fora daquele ativo. E já os holders, não, os holders, eles investem com base no fundamento de determinada empresa. Ou seja, ele não se baseia nos gráficos de cotação daquele ativo, mas ele estuda a fundo aquela empresa, ou o FII, por exemplo, e com base na sua tese de investimento, com base em endividamento, em margem de lucratividade, em dividendos que aquela empresa paga, por exemplo, e compra aquele ativo. E ele só vai se desfazer daquele ativo, ou seja, vendê-lo, se aquela empresa perder os fundamentos. Se aquela empresa começar a dar prejuízo, se a margem de lucratividade daquela empresa cair, se o ROI despencar, que é o retorno sobre o investimento. E aí, com base nisso, ele vai sair daquele ativo, ainda que seja num prejuízo, porque o papel perdeu os fundamentos. Basicamente é isso. É claro que existem inúmeras formas de se estudar uma empresa, de se defender a tese de investimento em um determinado ativo, mas a grosso modo seria isso para que você possa compreender o que é um holder e o que é um trader. Bom, galera, eu espero ter colaborado com o conhecimento de vocês. Eu sei que é algo muito básico para quem já tem determinado nível de conhecimento em investimentos, mas para quem está começando e principalmente para quem tem medo de investir nesse universo, que ouve aí a galera dizer por aí que bolsa é cassino, que é perigoso. Não é cassino. Existem várias formas de se estudar e também existem vários perfis de investidor. O que você precisa fazer é se identificar, na verdade, quem você é no meio desse jogo e, a partir disso, construir a sua carteira de investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo medroso que morre de medo de entrar no mundo dos investimentos e que fica só ouvindo a galera falando que teve lucro, que teve não sei quanto de gain, que tá tendo dividendo e tal. Compartilha com ele, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.